Hoje vamos falar sobre um tema bastante comum no meu ministério. Fala sobre família, sobre casamento. Então nós vamos fundamentar a nossa leitura no livro aqui de 1 Pedro. Na verdade seria 1 de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3. E começa dizendo assim, versículo 1: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, a fim de que ele não obedece a palavra, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar no enfeite exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece beleza, demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que ele também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Delas vocês serão filhos se praticaram o bem e não deram lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e trate-nas com honra como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não seja interrompida as suas orações. Esse assunto é interessante porque eu vejo muitas mulheres, eu atendo muitas mulheres que chegam para mim e dizem: olha, pastor, eu sou casada há 15, há 20 anos e eu sou cristã, eu sou convertida, mas o meu marido não é. Tem alguma coisa errada. Primeiro, quando nós entendemos assim, outras mulheres chegam ao ponto de dizer: não, quando eu casei eu era crente. Aí sempre tem uma famosa desculpa: eu estava desviada. As pessoas procuram um caminho, dão um desvio para fazer, buscar o que querem, depois retornam. Mas não retorna totalmente. Porque primeiro houve o erro. Uma cristã, uma que diz conhecer o Senhor, conhecer a Cristo, casar com alguém que não conhece. O que é alguém que não conhece? É alguém que não vive em vícios e casar com um marido que gosta, com homens que gostam de bebida, cigarro, drogas, uma série de outras coisas. Gosta do pecado. Como a Bíblia fala, não existe comunhão entre luz e trevas. Mas muito bem, já aconteceu. Se aconteceu este casamento, ela volta para o Senhor, está na presença do Senhor, de acordo com a Bíblia, é inadmissível que você conviva anos com o marido e ele não se converta. Se ele não se converteu, ou que seja o contrário, que seja o marido, que seja a esposa que não seja convertido, se um não consegue, se através de um outro não é convertido, é porque ambos não são convertidos. Ah, pastor, eu chamo minha esposa, eu chamo meu marido todo dia para ir para a igreja, eu chamo, mas ele não quer ir. Ele até às vezes foi alguma vez comigo, até ele me acompanhou, até ele me levou à igreja de carro, várias vezes ele me leva e me busca, só que ele não fica, ele não se converte. Ele não se converteu porque você não é convertido. Porque para se ganhar alguém, principalmente no caso do marido e mulher, não tem necessidade de estar ali chamando, não vamos para a igreja, mesmo porque o convite de tentar levar alguém para a igreja não é que você está levando a Cristo. Ah, não, vou ficar insistindo para ir à igreja, falando de Deus, falando de Cristo o tempo todo, mas com o procedimento errado. Tem mulheres que são briguentas, fofoqueiras, maldizentes, desconfiadas, desonestas, e o marido convive com o marido vê todas as atitudes, vê tudo, o que elas estão fazendo,
E mesmo assim elas não se convertem. Eles não se convertem porque eles estão vendo o comportamento da mulher. Estão vendo, são simplesmente religiosas, são pessoas que vivem na igreja. Mulheres vão para igrejas, mas em casa é uma outra. São pessoas com dois tipos de comportamento. Um na igreja e outro fora da igreja. Na igreja é santa, em casa é uma fofoqueira. É uma maldizente, brigando, vive brigando com o marido, vive achando ruim, vive uma desconfiança, vive entre acusações, gritos, xingos. Esse comportamento, ao contrário, afasta as pessoas de Cristo. Ele diz, o marido começar falando, eu não quero estar onde essa mulher está, nessa igreja que ela está, eu não quero conhecer o Deus que ela possui. Porque é um Deus de briga, é um Deus de confusão. Mas se a mulher, se a esposa, isso não vale só para a esposa não, isso vale também para pai, para filho, para irmãos, para sobrinho, para todos que convivem conosco, com o nosso convívio, pelo nosso comportamento, nós ganhamos a Cristo. Nós conduzimos a Cristo pela nossa maneira de viver, pela nossa maneira de portar. Tem mulheres que entendem que para conquistar o marido, para levar ele a Cristo, é com palavra, com insistência. Eu tenho dito, você não deve ficar esposas, não deve ficar o tempo todo bombardeando a mente do seu marido, vão para a igreja, vão para a igreja, vão para a igreja. Você não vai à igreja, vai buscar Cristo, vai orar, vai rezar, não deve, porque isso é o contrário. Se vira contra você. Você se torna uma pessoa chata, petulante, uma pessoa que só você conhece Deus, o resto não conhece. Só você sabe quem é Cristo. Então esse tipo de comportamento, ao contrário, ele repele, ele afasta. Mas que seja uma boa esposa, seja uma esposa dócil, como a palavra que diz, olha que quem está falando é Pedro. E ao contrário de Paulo, Pedro era casado. A Bíblia nos fala isso, inclusive Paulo não, mas Pedro sim. Um dos milagres de Cristo, um dos primeiros milagres de Cristo foi curar a sogra de Pedro. Ela estava enferma, estava com febre, Jesus chegou e curou. Então fica claro que ele tinha esposa. Então olha bem, que ele fala do mesmo modo, a mulher seja sujeita cada um ao seu marido, a fim que elas não obedecem a palavra, seja ganho sem palavra, pelo procedimento de sua mulher. Você ganha o seu marido sem ter que estar a falar de Cristo, sem estar pregando para ele, mas pela sua maneira de ser. Tem mulheres que falam que querem conquistar o marido, mas são arrogantes. São mulheres que querem ditar ordem, elas são mandonas, são exigentes, brigonas. Tudo é um motivo para gritar, para brigar. Essas nunca vão ganhar um marido para Cristo. Porque nenhum marido, nenhum homem vai querer frequentar, se converter para quem viveu com a mesma pessoa que vive desta maneira. Vocês veem, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar no enfeite exterior, como cabelo, trança, joia de ouro, roupa fina. Ao contrário, seja no seu interior, que não perece beleza, demonstrado um espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Tem mulheres que têm uma preocupação excessiva. Claro que a mulher tem que ser vaidosa, ela é mulher, só para ser mulher, ela já é vaidosa, ela é delicada. Mas temos que ter uma preocupação excessiva com isso. Se preocupa muito porque a mulher, como todos nós sabemos, a mulher ela não se veste, ela não se prepara, ela não se enfeita para o homem, para os homens, mas sim para as outras mulheres. Todos nós sabemos disso. Então que as mulheres não têm esta preocupação de viver adornada, enfeitada como uma árvore de Natal, mas que seja uma esposa. Não digo que a mulher não tem que se cuidar, deve se cuidar sim. Mas principalmente, primeiro vamos cuidar do nosso interior. Nós temos vários exemplos. Tem muitas esposas, mulheres que devem estar me assistindo agora, vão vir daqui a pouco, que maridos abandonaram, trocaram elas por mulheres bem mais velhas, mulheres com condição financeira bem inferior, mulheres consideradas feias em relação a elas. Muitos
casam. Mas é simplesmente porque as mulheres têm muito que ter uma preocupação com elas. Eu tenho que estar bonita, eu tenho que estar armada, eu tenho que estar fazendo isso. E critica o marido, ao contrário, muitas desejam, não, você tem que vestir assim, você tem que fazer, são mulheres mandonas. Mulher deve se cuidar, mas primeiro cuida do interior. Que sejam mulheres doces, sejam mães, seja esposa, seja companheira, e acima de qualquer coisa, sabe que a palavra de Deus diz que a autoridade maior dentro da casa é do homem. É o homem, a determinação do homem. Em primeiro lugar, nós já falamos sobre isso, está lá em Efésios, onde Paulo fala bastante claro sobre isso. Cristo é o cabeça da igreja, assim como o homem é o cabeça do lar, é o cabeça da mulher. Em primeiro lugar, o homem é a esposa, não está colocando ela em posição inferior, não. A única coisa que está dizendo é que ela não pode ser superior ao homem. Paulo explica bem claro sobre isso. Então, que entender que o comando primeiro do marido é ele. Vamos dar uma pincelada aqui, nós vamos voltar aqui ainda em 1 Pedro 3, não quero dar uma pincelada aqui em Colossenses. Em Colossenses 3, cadê Colossenses? Colossenses capítulo 3, o versículo 18 diz assim: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. É o dever, é a obrigação das esposas cuidar do marido, saber que primeiro o comando é dele. Nós já temos falado sobre isso em vários vídeos. A família inicia-se no casamento, até com o nascimento dos filhos. É obrigação do marido cuidar, proteger a esposa, mas é obrigação da esposa também cuidar do marido. É obrigação da esposa zelar pelo marido. É obrigação da esposa ser submissa ao marido. A autoridade não é do marido, não da esposa. Ela pode falar soar como um comentário machista, mas não é machismo. Eu estou falando de Bíblia, eu estou falando da palavra de Deus, estou falando do reino de Deus, que está de forma clara na Bíblia. Pois era assim que também costumava adornar as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Ela se sujeitava cada uma ao seu marido, como Sara que obedecia a Abraão e chamava do Senhor. Dela vocês serão filhos, se praticaram bem, não deram a mesmo. Faz a referência que a Sara, mulher de Abraão, que chamava o Abraão de Senhor. Mas não quer dizer que quando fala as esposas hoje tem que estar chamando o marido de Senhor. Isso aqui é uma simples referência, que ela é aquele comportamento, o respeito que ela tinha pelo marido. E infelizmente muitas das esposas hoje não têm o mínimo respeito pelo marido, apesar de falar que são crentes, apesar de falar que vivem em igrejas. Eu conheço, não estou falando de dizer, porque eu conheço várias esposas que dizem que são cristãs, que dizem que conhecem a Cristo, que dizem que conhecem a Deus, mas te tratam o marido como imprestável, como vagabundo, como isso, como aquilo. Elas acusam, desrespeitam o marido. Mas ele está no erro. Sim, ele estando no erro, você permanece firme. Deus trata com ele. Mas ele está no erro, está no adultério. Se ele está em adultério, então entrega ele para Deus. Mas você cala sua boca. Não acusa, que você primeiro não pode estar acusando ninguém que ele é sua carne. E nós já falamos sobre isso, sobre acusar o cônjuge, é uma só carne. É a mesma coisa que expulsa de intimidade. Então, primeiro é esse fato. Se um ou outro errou, ele vai prestar conta com Deus. Você não vai partilhar, você não vai concordar com ele, você não vai concordar com o pecado. Vai mostrar para ele que sabe o pecado e para ele resolver a vida dele. Mas você com mansidão, que presta atenção, a maioria das mulheres, que os maridos são adúlteros, a culpa é de vocês. Não estou falando só na questão sexual, não. É mais do que isso. É o seu comportamento, é o seu tratamento, é o seu respeito, é a sua atenção para com o seu marido. Seja uma esposa, assuma
assuma o seu lugar como esposa, como mulher, como submissa. Assuma o seu lugar como parte dele. Da mesma forma, do mesmo modo, marido, sejam sábios comigo com as mulheres, tratam com honra, nas com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Da mesma forma, os maridos também que têm que tratar com respeito, não com amargura, não tratando a esposa como uma pessoa inferior, mas é igual a ele. São da mesma carne. Deus fez a mulher, não foi do pé, não, e nem da cabeça, para não ser, não foi da costela, ao lado. É companheira. Mas é evidente que nós, homens, temos mais força física, nossa coisa, é a nossa obrigação cuidar e proteger da mulher. Proteger a mulher. Entender. Evidentemente que as mulheres passam por situações diferentes da nossa. Só o fato de ser mãe, só o fato de ter condição de gerar uma vida, uma criança dentro dela. Evidentemente nós sabemos que as dificuldades que as mulheres têm em determinada época do mês, determinado dia, nós temos que entender isso, compreender. E temos que aceitar, nós temos que zelar, nós temos que estar cuidando. A Bíblia nos manda nós amarmos, para nós amarmos a nossa esposa, nós temos que cuidar. Não que entender, respeitar, é respeito. Se nós agirmos, que seja o contrário agora, que se nossa esposa está querendo, não está na presença de Cristo, está longe, pelo nosso comportamento para com ela, para com todos dentro da nossa casa, nós a ganharemos para Cristo. Nós não temos que estar convidando, não é por ser esposa também, não tem que ser submissa, ela tem que ir à igreja, não existe isso. Você não pode obrigar a sua esposa a ir a uma igreja ou acompanhar algum lugar. Mas ela irá. Se você for um cristão. Se você tiver um comportamento cristão. Se a sua preocupação não for porque tem pessoas que se dedicam, tanto homem quanto mulher, se dedica à igreja, quem está na igreja de segunda a domingo, segunda a segunda, e só fala em pastor, só fala em igreja, e abandona o lar, abandona a filha, abandona a casa. Isso não é cristianismo. Também homens. Homem que se diz cristão, que se diz estar fazendo a obra, sai todos os dias, vão para a igreja, vai para a obra, vai para lá, vai para ali, e esquece da casa, esquece da esposa. O homem casado cuida da esposa. Nós já falamos também sobre isso, na 1 Coríntios 7. A função é cuidar da esposa, cuidar da família. Mas que haja como cristão. Tem um comportamento cristão. Nós ganharemos a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos, todos para Cristo. Eles vão querer servir o mesmo Deus que nós, se nós agirmos realmente como discípulos de Jesus. Mansidão, domínio próprio, docilidade. Devemos ser pessoas dóceis. É nossa obrigação isso. Esposa chega e diz, não, tem 10 anos que eu sou casado, meu marido, ele bebe, ele fuma, ele não vai à igreja, o meu marido não vai à igreja, a minha esposa não vai, ela não aceita essa coisa. Por que não aceita? Porque você não tem um comportamento cristão. Se você tiver, se você viver, se você praticasse o evangelho, se você praticasse a palavra de Deus, com certeza ele seguiria. Eu tenho visto casos de pessoas assim. Marido não queria, eu digo, não, escuta, não chama, não faz nada, simplesmente vive o evangelho. E logo depois a pessoa se serem surpreendida quando o cônjuge diga para ela, fala, não, eu quero ir na igreja. Ou eu quero, e me leva, hoje eu vou te acompanhar. Ou então tem vezes pessoas que estão dentro do templo, numa igreja, de repente o marido ou a esposa chega. Isto sim, isso é uma pregação, isso é evangelismo. Agora, quando nós estamos há anos em casa, não conseguimos levar ninguém. Inclusive tem filhos que fazem comentário quando a mãe não está, falando, ela fala que é crente, mas ela faz isso. Tem mulher que não quer nem saber, deixa a casa abandonada, a casa imunda, tudo jogado e sai correndo para a igreja. Está afastando o marido. Não cuida dos filhos, mas quer ir para a igreja.
Não cuida do marido, não cuida da casa. Maridos também, com desculpa, chega do trabalho, não tem nenhuma preocupação com a esposa, quer correr para a igreja. Ah não, eu vou pregar. Tem pastores que fazem assim. Pelo menos se dizem pastores. E abandona a família. Isto não é cristianismo. Isto não é ser discípulo de Jesus. Casou, tem responsabilidade de cuidar da esposa, o marido cuidar da esposa, a esposa cuidar do marido. É mandamento, é a palavra de Deus. As mulheres também têm que preocupar um pouco com a questão da vida social. É preocupar que todo dia está comprando um vestido novo, está comprando uma roupa nova, uma joia, isso, aquilo, para ficar bonita. Dizendo que é para o marido, mas nós sabemos que não é. É para as amigas, para as colegas. E quando se compra, tem necessidade de sair, de ir para algum lugar. É crente que diz que é cristã, mas faz questão de estar em determinadas festas que cristãos vão, está no meio de bebedeira, está no meio de uma série de coisas. Quando é que o marido será convertido? Jamais. E quando é que a esposa vai se converter? Quando sabe que a igreja está conduzindo, está levando o marido embora. Ao contrário, ela tem raiva da igreja, ela tem raiva da religião, ela tem raiva de Cristo. Porque Cristo está levando o marido dela embora. Cristo está destruindo a família dela. Porque o marido só sabe pensar em igreja. O marido não sabe pensar mais nela. Não sabe pensar mais no filho, não tem tempo mais para isso. Isso é religião. Cristo é diferente. Nós temos que aprender a amar os nossos. Aprender a viver o Evangelho. Darmos exemplo na nossa casa. Nós temos que ser pessoas que as pessoas olham e falam, não, eu quero ser igual, eu quero servir o mesmo Deus que ele, eu quero servir o mesmo Deus que ela. Eu quero ser, que os filhos digam, não, quando eu crescer eu quero ser igual a minha mãe, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai. As pessoas sintam esse amor, sintam esse orgulho. Que a esposa fala, não, eu tenho o maior prazer, o meu marido, o meu amor, ele é um cristão, eu estou com ele, eu vou com ele é diferente. Que o marido diga a mesma coisa. Que a preocupação seja de nós vivermos o Evangelho, praticarmos o que está na palavra. Nós não temos que demonstrar nada para ninguém. Nós não temos que justificar nada diante da sociedade, diante do mundo, não. Quem nos justifica é Deus. Temos que buscar as nossas respostas no Senhor. É dela que vem a vida. O dom da vida vem do Senhor. Esposas, cuide de seus maridos. Mas para de ficar mandando ir para a igreja, mandando ler a Bíblia, mandando rezar. Maridos, para de tentar obrigar a esposa a ir para uma igreja. Para de ficar tentando pregar. Você não tem que pegar a Bíblia e obrigar a sua esposa a ler. Você não tem que pegar a Bíblia e obrigar o seu marido a ler. Obrigar ele a rezar, a orar com você. Se ele não quer, vai você sozinho para o seu canto. Está no quarto, vai passar, vai para onde você quiser, vai orar, vai buscar Deus, vai falar com Deus. Mas tem um comportamento adequado. Que ele ou ela vai pedir para fazer a mesma coisa. Ela vai pedir. Ele vai pedir. Vai depender do nosso comportamento. Ser cristão é ser praticante do Evangelho. Marido, ame suas esposas. Esposa, ame e respeite seus maridos. A palavra do Senhor. Assim todos nós construiremos uma família e povoaremos o reino de Deus. É isso que eu quero falar. E que Deus abençoe.